Nós vamos então abrir no Evangelho de Marcos. Vamos entonces a abrir el Evangelio de Marcos. Capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Vamos ao capítulo 10, verso 45. Vamos al capítulo 10, versículo 45. Esse que é considerado por muitos o evangelho chave, o versículo chave do Evangelho de Marcos. Este que es considerado por muchos el versículo clave del Evangelio de Marcos. Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Servir e dar. Servir y dar. Essas são as duas palavras que marcam o caráter do servo. Estas son las dos palabras que marcan el carácter del siervo. E esse é o Evangelho do servo. Y este es el Evangelio del siervo. E ainda no capítulo 16 de Marcos, Y aún en el capítulo 16 de Marcos, os versos finais, los versículos finales, 19 e 20. 19 y 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Então, como já sabemos, o Evangelho de Marcos é o Evangelho do servo dos servos. Entonces, como ya sabemos, el Evangelio de Marcos es el Evangelio del siervo de los siervos. Queridos irmãos, talvez o que haja de mais lindo sobre o caráter do nosso Senhor Queridos hermanos, quizás lo más hermoso del carácter de nuestro Señor é que o trono que ele assumiu não mudou o seu caráter. es que el trono que él asumió no cambió su carácter. Quando ele foi entronizado à destra de Deus, Cuando él fue entronizado a la diestra de e Dios, você viu que assim conclui o Evangelho de y Marcos, usted ve que así concluye el Evangelio de Marcos, ele se torna o Senhor dos senhores e o Rei dos él reis. se convirtió en el Señor de señores y en el Rey de reyes. Mas ouça isso com muita atenção. Pero escuche esto con mucha atención. Esse Senhor dos senhores e Rei dos reis Este Señor de señores y Rey de reyes ainda é e sempre será o servo dos servos. aún es y siempre será el siervo de los siervos. Por exemplo, em Lucas capítulo 12, Por ejemplo, en Lucas capítulo a 2, partir do verso 35, a partir del versículo 35, há uma parábola contada pelo próprio Senhor, hay una parábola contada por el mismo Señor, onde ele fala sobre o mordomo fiel e prudente. donde él habla del mayordomo fiel y prudente. Então ele propõe essa parábola com a seguinte figura: Entonces él propone esa parábola con la siguiente figura. quando esse Senhor voltar para estes servos, Cuando este Señor vuelva a sus siervos, a esses servos que forem fiéis, a esos siervos que fuesen fieles, então ele diz, ele lhes preparará um lugar à mesa. entonces dice que él les preparará un lugar en la mesa. Esse rei, Ese rey, voltando para os seus servos, volviendo a sus siervos, se eles encontrar fiéis, si los encuentra fieles, então ele preparará para eles um lugar na mesa entonces va a preparar para ellos un lugar a la mesa e cingindo-se os servirá. y ciñéndose los servirá. Essa parábola claramente se refere à segunda vinda do Senhor. Claramente esa parábola se refiere a la segunda venida del Señor. O Senhor pergunta, Pedro pergunta ao Senhor: Pedro le pregunta al Señor, para quem propões esta parábola? ¿para quién es esta parábola? E o Senhor responde a Pedro com uma outra pergunta: Y el Señor le responde a Pedro con otra pregunta. quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, ¿Quién es pues el mayordomo fiel y prudente? a quem o Senhor, quando vier, confiará todos os seus bens? Al cual, cuando su Señor venga, le confiará todos los bienes. Então a figura que o Senhor usou para essa vinda aos seus servos Entonces la figura que el Señor usó para esta venida a sus siervos é preparando para eles um lugar à mesa, es preparando para ellos un lugar en la mesa, e esse Senhor, esse Rei, se cingindo y este Señor, este Rey, ciñéndose e servindo aos seus servos. y sirviendo a sus siervos. Essa é uma figura maravilhosa, Es una figura uma maravillosa, parábola que o próprio Senhor propôs. una parábola que el mismo Señor Então nós propuso. podemos imaginar, Entonces podemos imaginar, quando nós vermos o Senhor face a face,
Cuando veamos al Señor cara a cara, quem é Ele? ¿quién es Él? É o Senhor dos Es senhores el Señor de e señores é o servo dos servos. y es el siervo de los siervos. De que forma será que o Senhor nos servirá na eternidade? ¿De qué forma el Señor nos servirá en la eternidad? Por um lado, nós sabemos que nós o serviremos. Por un lado sabemos que nosotros le serviremos. Apocalipse 22 diz: os seus servos o servirão, Apocalipsis 22 dice, y sus siervos lo servirán contemplarão a sua face. y verán su rostro. Então, essa será uma realidade com respeito a nós. Y entonces eso será realidad respecto a nosotros. Mas também o servo dos servos continuará sendo o que ele é. Pero también el siervo de siervos continuará siendo lo que es Él. Como ele nos servirá? ¿Cómo nos servirá? Pelo menos um exemplo. Por lo menos un ejemplo. Quando o Senhor nos dá as suas palavras, Cuando el Señor nos da sus palabras, essa é a forma que Ele usa para que nós o conheçamos. esa es la forma que Él usa para que lo conozcamos. Nós estamos muito seguros em afirmar Estamos muy seguros al afirmar que por toda a eternidade nós continuaremos avançando no nosso conhecimento do nosso Senhor Jesus. que por toda la eternidad continuaremos avanzando en nuestro conocimiento del Señor Jesús. Não haverá nada estático na eternidade. No habrá nada estático en la eternidad. Tudo será dinâmico. Todo será dinámico. A glória do nosso Senhor Jesus é infindável. La gloria de nuestro Señor Jesús es interminable. Ele tem riquezas Él insondáveis. tiene riquezas insondables. Nós somos e fomos feitos limitados. Nosotros somos y fuimos hechos limitados. Nunca o finito poderá conhecer absolutamente o infinito. Nunca lo finito podrá conocer totalmente lo infinito. Os criados conhecerem absolutamente o Criador. Los que fueron creados conocer absolutamente al Creador. Isso não é possível. Eso no es posible. Então nós teremos toda uma eternidade Entonces tendremos toda la eternidad conhecendo as glórias do nosso Senhor Jesus. para conocer las glorias de nuestro Señor Jesús. Por isso, queridos irmãos, agora aqui na Terra, Entonces, por eso, queridos hermanos, ahora aquí en la tierra, essa é a nossa mais sublime ocupação. esta es nuestra ocupación más sublime. Para o que nós fomos chamados? ¿Para qué fuimos llamados? Olha como Paulo declara. Mire cómo lo dice Pablo. 2 Coríntios 4, 5 e 6. Segunda a los Corintios 4, 5 y 6. Particularmente o verso 6. Particularmente el versículo De 6. trevas resplandecerá a luz. De las tinieblas resplandeció la luz. Foi Deus quem disse. Fue Dios quien dijo. Ele que determinou nos salvar. Él es que determinó salvarnos. Nós éramos trevas. Nosotros éramos Mas tinieblas. Deus disse: Pero Dios dijo de trevas resplandecerá a luz. que de las tinieblas resplandeciese la luz. Então Paulo explica assim. Entonces Pablo lo explica así. É claro que ele está fazendo uma referência ao Gênesis, Claramente está haciendo una referencia al Génesis, à criação. a la creación. Mas ele está interpretando isso de maneira espiritual. Pero él lo está interpretando de manera espiritual. Deus que disse: Es Dios quien de mandó trevas resplandecerá a luz. que de las tinieblas resplandeciese la luz. Ele mesmo resplandeceu nos nossos Él corações. mismo resplandeció en nuestros corazones. Então essa é a interpretação espiritual. Entonces, esta es la interpretación espiritual. Mas qual é o propósito de Deus resplandecer nos nossos corações? Pero ¿cuál es el propósito de que Dios resplandezca en nuestros corazones? Então aí está, para iluminação do conhecimento, Entonces ahí está, para iluminación del conocimiento, da glória de Deus, de la gloria de Dios na face de Cristo. en la faz de Jesucristo. Segundo aos Coríntios 4, 6. Segunda a los Corintios 4, 6. Ou seja, para que nós fomos regenerados? O sea, ¿para qué fuimos regenerados? Para o que fomos iluminados? ¿Para qué fuimos iluminados? Para conhecermos a glória de Deus na face do Senhor Para que Jesus. conozcamos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Quando nós começamos a conhecer? ¿Cuándo comenzamos a conocer? Quando fomos regenerados. Cuando fuimos regenerados. Quando nós vamos terminar de conhecer? ¿Y cuándo vamos a acabar de conocer? Nunca. Nunca. Porque a glória do nosso Senhor Jesus é infindável. Porque la gloria de nuestro Señor Jesús es interminable. Então isso é uma notícia muito boa para nós. Entonces, esta es una noticia muy buena para Nós nosotros. não vamos cruzar os nossos braços na eternidade. Nosotros no vamos a estar cruzados de brazos en la eternidad. Não vamos ficar cansados de conhecer o nosso Senhor. Ni nos vamos a cansar de conocer a nuestro Se é que Señor. podemos usar uma figura de linguagem, ¿Será que podemos usar una figura literaria? em cada dia eterno, em cada dia En eterno, cada día eterno nós teremos uma nova manhã. tendremos una nueva mañana. Cristo será novo para nós. Cristo será nuevo para nosotros. As glórias de Cristo Las glorias de Cristo serão mais vistas, serán vistas aún más mais conhecidas. conocidas. Mas como?
Pero ¿cómo? Qual a maneira que o Senhor usa hoje, em particular, para que conheçamos a sua glória? ¿Cuál es la forma que Dios usa hoy en particular para que conozcamos su gloria? Nós sabemos que, em particular, são duas maneiras. Sabemos que en particular son dos maneras. Primeiro é o ensino direto do Espírito Santo. En primer lugar es la enseñanza directa del Espíritu Santo. Nosso Senhor Jesus disse, Ele me glorificará. Nuestro Señor dijo, Él me glorificará. Mas a segunda maneira, Pero la segunda manera, paralela a essa, paralela a esta, é a palavra de Deus. es la palabra de Dios. As minhas palavras são espírito e são vida. Mis palabras son espíritu y son vida. As palavras do Senhor têm a mesma natureza dele. Las palabras del Señor tienen su misma naturaleza. Ele é espírito e ele é vida. Él es espíritu y Él es E vida. assim são as suas palavras. Y así son sus palabras. Por isso ele falou, se permanecerdes em mim Por eso Él dijo, si permaneciereis en e mí as minhas palavras permanecerem em vós. y mis palabras permaneciesen en Porque vosotros. as palavras do Senhor permanecendo em nós, Porque si las palabras del Señor permanecen en nosotros, significa que Cristo permanece em nós. significa que Cristo permanece en O nosotros. que eu quero dizer é que Cristo se dá a nós por meio de suas palavras. Lo que quiero decir es que Cristo se da a nosotros por medio de sus palabras. Então quero fazer uma sugestão muito concreta aos irmãos. Entonces quiero hacer una sugerencia muy concreta a ustedes. Por toda a eternidade, Por toda la eternidad, Ele, o servo dos servos, Él, el siervo de siervos, continuará nos servindo com as suas palavras. continuará sirviéndonos con sus palabras. Nosso eterno Mestre Nuestro Maestro eterno continuará nos ensinando. continuará enseñándonos. Nós continuaremos ouvindo a Ele, Continuaremos oyendo, recebendo as suas palavras. recibiendo sus E palabras. cada palavra dele que ouvimos e recebemos Y cada palabra de Él que oímos y recibimos nos leva a um avanço no conhecimento dele. nos lleva a un avance en el conocimiento de suyo. Graças ao Senhor por essa realidade. Gracias al Señor por esa realidad. Eternamente ensinados, Eternamente enseñados, avançando no conhecimento da glória de Deus. avanzando en el conocimiento de la gloria de Porque Ele é o Dios, servo do servo. porque Él es el siervo de los siervos. Nós o serviremos, Nosotros lo serviremos, porque Ele nos servirá. porque Él nos servirá. Quando Ele subiu ao seu trono Cuando Él subió a su trono e se fez Senhor de todos os senhores, y fue hecho Señor de todos los o señores Rei de todos os reis, y Rey de todos los reyes, não perca isso. no pierda eso. Ele não deixou de ser Él no dejó de ser o maior servo de todos os servos, el mayor de todos los o siervos, servo do Senhor. el siervo del Señor. Por isso esse evangelho de Marcos é tão maravilhoso. Por eso el Evangelio de Marcos es tan maravilloso. É um evangelho que não enuncia a genealogia do nosso Senhor, Es un Evangelio que no explicita la genealogía del Señor Jesús, assim como Mateus e Lucas fazem. como lo hacen Mateo y Lucas. Marcos não faz Marcos no lo hace e João não y faz. Juan no lo hace. Por quê? ¿Por qué? Porque Marcos enfatiza o servo Porque Marcos enfatiza al e siervo ninguém se preocupa com a genealogia de um escravo. y a nadie le importa la genealogía de un esclavo. Ele é um servo, Él es un siervo, ele é um escravo. él es un Não esclavo. importa a sua genealogia. No importa su A genealogía. ênfase de Marcos não está na sua divindade, El énfasis de Marcos no está en su divinidad, está no seu caráter de servo está en su carácter de siervo e, consequentemente, no seu serviço. y en consecuencia en su servicio. E por que João não nos dá uma genealogia de Cristo? ¿Y por qué Juan no nos da una genealogía de Cristo? Porque João começa na eternidade. Porque Juan comienza en la eternidad. Ele é o Filho de Deus. Él es el Hijo de Dios E isso basta. y eso es É o suficiente. verbo que está com Deus. Es el verbo que está con Dios. Ele não tem genealogia. Él no tiene É o genealogía. verbo eterno. Es el verbo Ele eterno. é Deus e está com Deus por toda a Él es eternidade. Dios y está con Dios por toda la eternidad. Então, assim inicia o Evangelho de Marcos. Entonces así comienza el Evangelio de Marcos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. É muito interessante que Marcos o chame de Filho de Deus. Es interesante o muy interesante que Marcos lo llame Hijo de Dios. Mas a ênfase de Marcos está no seu caráter de servo. Pero el énfasis de Marcos está en su carácter de siervo. Ele está nos dizendo que esse Filho de Deus Él nos está diciendo que ese Hijo de Dios é um eterno servo. es un siervo eterno. Porque ele é o servo do servo. Porque Él es el siervo de los Como siervos. poderíamos dividir o Evangelho de Marcos? ¿Cómo podemos dividir el Evangelio de Marcos? Como falamos na primeira sessão, Sí, como hablamos en la primera sesión, aquela aparência dos 4 seres viventes. aquella apariencia de los 4 seres vivientes, O leão, o homem, a águia e o novilho. el león, el hombre, el águila y el becerro. Aquele novilho se refere ao caráter de servo, El becerro se refiere al carácter de siervo, muito evidentemente. evidentemente. Então, nós dividimos o Evangelho de Marcos em 2 partes. Entonces dividimos el Evangelio de Marcos en 2 partes. Até o capítulo 8, verso 30, Hasta el capítulo 8, versículo 30,
o novilho está no campo. El becerro está en el campo. O que isso significa? ¿Qué significa eso? O novilho está servindo. El becerro está sirviendo. Então ele está aí trabalhando no campo, Entonces está trabajando en el campo. de muitas maneiras. De muchas maneras. E Marcos se preocupa em descrever essas maneiras de uma forma muito particular. Y Marcos se preocupa de describir estas maneras de una manera muy particular. Nós vamos ver isso agora mesmo. Vamos a ver eso ahora mismo. Então, capítulo 8, verso 30, o novilho está no campo. Entonces, en el capítulo 8, versículo 30, el becerro o el buey está en el campo. Do capítulo 1 até o 8:30, Desde el capítulo 1 hasta el 8:30, o novilho no campo, el becerro o el buey en el campo, trabalhando e servindo. trabajando y sirviendo. Agora, a partir do capítulo 8, verso 31, Entonces, a partir del capítulo 8:31, 8, versículo 31, veja o que diz esse versículo. vea lo que dice este versículo. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Então, a partir daqui, nós vamos ver a ênfase mudar. Entonces, a partir de aquí vamos a ver que el énfasis cambia. Era necessário que o Filho do Homem sofresse. Era necesario o es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho. Então, a partir do capítulo 8, 31, nós temos o novilho no altar. Entonces, a partir del capítulo 8, versículo 31, tenemos al becerro en el altar. Veja como essa divisão nos abre o Evangelho de Marcos. Vea cómo esta división abre el Evangelio de Marcos. Para que o servo do servo se manifestou? ¿Para qué se manifestó el siervo de siervos? Primeiro, para ser um novilho no campo. En primer lugar, para ser un becerro en el campo. Por isso, Marcos 10:45, Por eso Marcos 10:45, que é considerado o verso-chave. que es considerado el versículo O clave. próprio Filho do Homem El mismo Hijo del Hombre não veio para ser servido, no vino para ser servido, mas veio para servir sino vino para e servir dar a sua vida em resgate por y muitos. dar su vida en rescate por muchos. Então o novilho está no campo, Entonces el becerro está en el campo, fazendo aquilo para o que ele veio. haciendo aquello para lo que vino. Ele veio para servir, Él vino a servir, mas não apenas veio para servir. pero no solo vino para servir, Ele veio para dar a sua vida em resgate. Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Então, a partir do capítulo 8, verso 31, Entonces, a partir del capítulo 8, versículo o 31, novilho sai do campo e vai para o altar. el becerro sale del campo y va hacia el altar. Se esse novilho não fosse ao altar, Si ese novillo no va al altar, todo o seu serviço seria basicamente inútil. todo su servicio sería básicamente inútil. Por quê? ¿Por qué? Porque o grão de trigo caiu na terra para morrer. Porque el grano de trigo cayó en tierra para E morir. se ele não morre, nada é produzido. Si no muere, nada se produce. Nosso pecado não é julgado. Nuestro pecado no es juzgado Ainda permanecemos escravos. y aún estamos esclavos. Então, o boi no campo Entonces, el buey en el campo e o boi no altar. y el buey en el altar. Agora, se essa é a característica do servo dos servos, Ahora, si esta es la característica del siervo de há siervos, algumas palavras que são destacadas nesse evangelho. hay algunas palabras que se destacan en este evangelio. Então prepare aí os seus apontamentos para passarmos por essas palavras. Prepare sus apuntes para que pasemos por estas palabras. Quando você estudar o Evangelho de Marcos, preste atenção nessas palavras. Cuando usted estudie el Evangelio de Marcos, preste atención a estas palabras. A primeira é a palavra traduzida aqui nesse Evangelho como logo, ou imediatamente, ou na mesma hora. La primera palabra que se traduce aquí en el Evangelio como luego o inmediatamente o en la misma hora. Se você fizer o seu estudo com a concordância de Strong, Si usted hace su estudio con la concordancia Strong, você vai ver que essa palavra traduzida por logo ou imediatamente usted va a ver que esa palabra que se traduce como luego o inmediatamente aparece 42 vezes no Evangelho de Marcos. aparece 42 veces en el Evangelio de Marcos. Não é uma chave importante? ¿No es una clave importante? Logo e imediatamente. Luego, E inmediatamente. também na mesma hora. Y también en esa misma É a hora. mesma palavra na língua original. La misma palabra en la lengua original. O que significa a ênfase sobre essa palavra? ¿Qué significa el énfasis en esta palabra? Um servo está sempre trabalhando. Un siervo está siempre trabajando. Ele veio para servir. Él vino para servir. Então, olhe, por exemplo, no capítulo 1. Entonces vea, por ejemplo, el capítulo 1. É impressionante que apenas nesse capítulo Es impresionante que solo en este capítulo nós temos uma quantidade enorme de menções. tenemos una cantidad enorme de menciones. Então, veja para o seu registro aí. Entonces vea aquí para que usted lo registre. Capítulo 1, verso 10. Capítulo 1, versículo 10. Logo ao sair da água. Y luego, cuando subía del agua. Versículo 12. Versículo 12. E logo o Espírito Santo o impeliu para o Y deserto. luego el Espíritu le impulsó al desierto. 18. 18.
Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Verso 20. Versículo 20. E logo os chamou. Y luego los llamó. Versículo 21. Versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ensinar na sinagoga. Y entraron en Capernaum y luego los días de reposo. Verso 28. Correu célere a fama de Jesus em todas as... Correu célere a fama de Jesus. Essa palavra célere Y muy pronto, esa palabra muy pronto, é a mesma palavra logo. es la misma palabra luego. Verso 29. Versículo 29. Saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Al salir de la sinagoga vinieron directamente en portugués a la casa de Simón y Andrés. E como está em espanhol? No dice. Há uma palavra então aí faltando. Aí falta uma Aí palavra, está a palavra, traduzir a mesma palavra logo ou imediatamente, Aí de está acordo com o original. Ahí, de acuerdo al original, está la misma palabra, luego o inmediatamente. Verso 30. Versículo 30. A sogra de Simão achava-se com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. E finalmente, verso 31. Y finalmente, versículo 31. Então aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Aqui, tanto em português quanto em espanhol, está faltando uma palavra. Aquí está. Aí está. Agora está 1 a 1. Ahora está 1 a 1. E inmediatamente le dejó la fiebre. Imediatamente. E inmediatamente. Então você vê quantas menções da palavra logo ou imediatamente. Entonces usted ve cuántas menciones de la palabra luego o inmediatamente. Porque o Evangelho de Marcos é um evangelho em ação. Porque el Evangelio de Marcos es un evangelio en O acción. Filho do Homem veio para servir. El Hijo del Hombre vino para O servir. boi está no campo. El buey está en el campo. Mas isso não pode completar a obra de Deus. Pero eso no completa la obra de Dios. O boi tem que ir para o altar. El buey tiene que ir al altar. Então nós temos o capítulo 8, verso 31. Entonces tenemos el capítulo 8, versículo 31. Era necessário que ele sofresse muitas coisas. Era necesario que él padeciese muchas cosas. Então essa é a primeira palavra importante nesse evangelho. Entonces, esta es la primera palabra importante en este evangelio. Há agora um par de palavras. Ahora hay un par de É palabras. claro que nós não vamos lê-las. Claramente no las vamos Nós a leer. ficaríamos aqui o dia inteiro. Si no, nos pasaríamos aquí el día entero. Ir e vir. Ir y venir. 44 vezes essas palavras aparecem. Estas palabras aparecen 44 veces. O servo do Senhor está sempre indo e vindo. El siervo del Señor está siempre yendo y viniendo. 44 vezes. 44 veces. A palavra que citamos logo, imediatamente, são 42 vezes. La palabra que ya citamos luego inmediatamente aparece 42 veces. Mais uma palavra ligada ao caráter do servo. Otra palabra más ligada o relacionada con el carácter del siervo. Ouvir. Oír. Essa é uma palavra-chave para o servo. Esta es una palabra clave para el O siervo. servo vai fazer só tolices se ele não ouvir. El siervo solo va a hacer necedades si no escucha. Ó, irmão, se fôssemos entrar nesse assunto, quanta beleza há aqui. Hermanos, si nos fuésemos a centrar solo en este asunto, ¿cuánta belleza encontraríamos? Você se lembra de Isaías 50? Usted recuerda Isaías 50. Mais um cântico do servo. Un cántico más del siervo. Isaías 50, versículo 4. Isaías 50, versículo 4. O Senhor Deus abriu os meus El ouvidos. Señor me abrió los oídos. E eu não fui rebelde, não me retraí. Y yo no fui rebelde, no me retraí. Ele me desperta todas as manhãs. Él me despierta todas las mañanas. Desperta o meu ouvido Despierta mi oído para que eu ouça como os eruditos. para que escuche como los A sabios. maior característica do servo não são as suas mãos. La característica más importante de un siervo no son sus manos. Antes de usar as suas mãos, Antes de usar sus manos, ele tem que usar o seu ouvido. él tiene que usar sus oídos. Porque um servo não faz a sua própria vontade. Porque un siervo no hace su propia Ele faz voluntad. a vontade do seu Senhor. Él hace la voluntad de su Señor. Por isso ele é um servo. Por eso es un siervo. Há um salmo maravilhoso que diz assim. Hay un salmo maravilloso que dice Se así. não me engano é o salmo 132. Si no me engaño, es el Salmo 132. Assim como os olhos dos servos estão atentos às mãos do seu Senhor. Así como los ojos del siervo están atentos a la mano de su Señor. Porque tudo que o servo precisa é ouvir o seu Senhor. Porque todo lo que el siervo necesita es oír a su Señor. Seja através das suas palavras, Sea a través de sus seja palabras através dos seus gestos. o sea a través de sus gestos. O servo quer ouvir o seu Senhor El siervo quiere oír a su para Señor fazer a vontade do seu Senhor. para hacer la voluntad de su Señor. Quando o sumo sacerdote foi ungido no Velho Testamento, Cuando fue ungido el sumo sacerdote en el Antiguo e Testamento também os seus filhos y sacerdotes, también sus hijos sacerdotes, Levítico capítulo
capítulo 8. Levíticos capítulo 8. Onde o óleo era aplicado primeiro? ¿Dónde se aplicaba primero el aceite de Primeiro unción? no lóbulo da orelha direita. Primero en el lóbulo de la oreja E derecha. depois nas mãos. Y después en las manos. Primeiro ouvir Primero e oír depois y fazer. después hacer. Essa é a característica maior do servo. Esa es la mayor característica del siervo. Então a palavra ouvir no Evangelho de Marcos, Entonces la palabra oír en el Evangelio de Marcos 48 vezes. aparece 48 8 vezes. veces. Lembra que são apenas 14 capítulos. Recuerde que son solamente 14 capítulos. 48 vezes a palavra ouvir. 48 veces la palabra oír. Mais uma palavra, Una palabra más. sair. Salir. 40 vezes. 40 veces. Nosso Senhor está sempre saindo, Nuestro Señor siempre está saliendo porque o boi está no campo. porque el buey está en el campo. Mais uma palavra, Una palabra más. uma letrazinha de conexão, Una letra, un conectivo, una pequeña letra. uma conjunção. Una conjunción. E. I. Sabe quantas vezes esse E aparece nesse ¿Sabe Evangelho? cuántas veces aparece este I en el Evangelio? 93 vezes. 93 veces. Mas é claro que essa é uma conexão, uma conjunção comum. Ahora, claramente es una conjunción común. Mas por que em Marcos é distinta? Pero ¿por qué es diferente en Marcos? Porque esse E conecta uma cena a outra cena. Porque ese I conecta una escena a otra escena. E o Evangelho de Marcos foi escrito, podemos assim dizer, como que por uma criança. Y el Evangelio de Marcos fue escrito como, así como decirlo de alguna manera, como por un niño. O Evangelho de João Marcos. El Evangelio de Juan Marcos. Você já viu uma criança falando? ¿Usted ya escuchó a un niño hablar? Quando ela vai relatar o que aconteceu na escola, Cuando ella va a contar lo que pasó en el colegio. ela vai dizer, então eu cheguei no meu colégio Entonces llegué a mi colegio e eu vi mais isso, y oí esto. e o professor falou Y el aquilo, profesor dijo e esto. eu fiz mais isso, Y yo hice todo. e aconteceu mais aquilo. Y después pasó esto otro. Então esse E vai conectando as cenas. Entonces ese I va conectando las escenas. E aqui nós temos um evangelho de ação. Y aquí tenemos un evangelio de acción. E esse E vai conectando uma cena após outra cena. Y esa I va conectando una escena tras otra. Então é muito lindo como isso acontece. Entonces es muy hermoso como eso ocurre. Veja no verso 7. Vea el versículo 7. E pregava dizendo. Y predicaba diciendo. Veja o versículo 12. Vea el versículo 12. E logo saiu da água. Y luego, 12. Versículo 12. Ou melhor, e logo o Espírito o impeliu para o Y deserto. luego el Espíritu le impulsó al desierto. No verso 20 temos outro E. Versículo 20 tenemos otra I. E logo os chamou. Y luego los llamó. No verso 29 novamente. El versículo 29 nuevamente. E, vírgula, saindo da sinagoga. Y al salir de la sinagoga, Então sempre esse E conectando a cena. entonces siempre está ahí conectando las escenas. Ele conecta 112 parágrafos no Evangelho de Marcos. La I conecta 112 parágrafos. 112 párrafos Você en el sabe, Evangelio. você sabe que a Bíblia foi escrita em parágrafos. Usted sabe que la Biblia fue escrita en párrafos. Não são arbitrários. No son arbitrarios. Fazem parte do texto original. Son parte del texto original. O Evangelho de Marcos tem 112 parágrafos. El Evangelio de Marcos tiene 112 párrafos. Tem mais de 112 parágrafos. Mais de 112. Tiene más de 112 párrafos. Mas a conjunção E conecta 112 Pero parágrafos. la conjunción I conecta 112 párrafos. Então essa mais uma característica interessante. Entonces, esta es otra característica más que es muy interesante. Agora uma frase. Ahora, una frase. Uma linda frase nesse Evangelho. Una frase preciosa en este As Evangelio. mãos do Senhor. Las manos del Señor. Se nós já falamos que a principal característica do servo é o ouvir, Si nosotros dijimos que la principal característica del siervo es oír, e essa palavra aparece 48 y vezes, esta palabra aparece 48 veces, então a frase as mãos do Senhor, entonces la frase las manos del Señor, elas são destacadas por Marcos. ellas son destacadas por Marcos. Porque, é claro, as mãos estão falando de serviço. Porque las manos claramente están hablando de servicio. Primeiro ouvir Primero oír e então y fazer. entonces hacer. Então, onde estão esses versos? Entonces, ¿dónde están esos Vamos versículos? citá-los para sua anotação. Vamos a citarlos para que usted los anote. As mãos do Senhor. Las manos del Señor. Capítulo 1, verso 31. Capítulo 1, versículo 31. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão. Entonces él se acercó y la tomó de la mano. Então, o Senhor curando a sogra de Pedro. Entonces aquí el Señor está curando a la suegra de E com as Pedro. suas mãos, ele toma a sogra de Pedro pela mão. Y con su mano él tomó a la suegra de Pedro por la mano. E assim você vai ver no verso 41.
Y así va a verlo también el versículo 41. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano. Agora eu vou citar apenas as referências para ganharmos tempo. Ahora voy a citar solo las referencias para ganar tiempo. Sempre o Senhor usando as suas benditas mãos, Siempre el Señor usando sus manos benditas, suas santas mãos, sus manos e santas, tocando aquelas pessoas, y tocando esas porque Ele é o personas. servo do servo. Porque Él es el siervo de E Ele siervos. veio para servir e dar sua vida. Y Él vino para servir y dar su vida. Então no capítulo 5, verso 23, Entonces el capítulo 5, versículo 23. também ainda no capítulo 5, verso 41, También capítulo 5, versículo 41. capítulo 6, versos 2 e 5, Capítulo 6, versículos 2 y 5. capítulo 7, verso 33, Capítulo 7, versículo 33. 8, versos 23 e 25, Capítulo 8, versículos 23 y 25. e finalmente 9, versículo 27 Y finalmente 9, versículo 27. e 10, capítulo 10, verso 16. Y capítulo 10, versículo 16. Todos esses versículos Todos esos fazem versículos essa mesma relação. hacen esta misma relación. Mais uma expressão interessante em Marcos. Una expresión más que es interesante en Marcos. Marcos registra diversos olhares do nosso Senhor. Marcos registra diversas miradas del Señor. Uma pequena palavra sobre isso antes de citar os textos. Una palabra pequeña sobre esto antes de citar los textos. Você já pensou sobre os olhares do Senhor ¿Usted Jesus? ya pensó en las miradas del Señor? Assim como podemos falar sobre sua voz. Así como también podemos hablar de su voz. Como nosso Senhor usava sua voz? ¿Cómo usaba el Señor su voz? Qual era o tom da sua voz aqui ou ali? ¿Cuál era el tono de su voz aquí o allí? Aqui particularmente estamos destacando os olhares do nosso Senhor. Aquí en particular estamos destacando las miradas del Señor. Você pode imaginar como ele olhou para Nicodemos? ¿Usted puede imaginar cómo él miró a Nicodemo? Você pode imaginar como ele olhou para o jovem rico? ¿O usted puede imaginar cómo él miró al joven rico? Como ele olhou para a mulher samaritana? ¿Cómo miró a la mujer samaritana? Quando nós vemos, acho que já disse isso outras vezes aos irmãos, Como ya vimos, pienso que ya les dije esto en otras oportunidades. quando nós vemos esses filmes, essas películas sobre o Senhor Jesus, Cuando vemos esas películas sobre el Señor Jesús, todas elas, de modo geral, são muito ruins. todas ellas, hablando en general, son muy malas. Porque ninguém pode representar o Senhor Jesus. Porque nadie puede representar al Señor Como um Jesús. homem pode representar o Senhor Jesus? ¿Cómo un hombre puede representar al Señor Jesús? Nós somos maculados com pecado. Nosotros estamos manchados por el pecado. Ele é o santo de Deus. Y Él es el santo de Ele Dios. não conheceu o pecado. Él no conoció pecado. Ele não tinha limitação na sua inteligência. Él no tenía limitaciones en su Quem foi o homem inteligencia. mais inteligente sobre a terra? ¿Quién fue el hombre más inteligente sobre la tierra? O nosso Senhor Jesus. Nuestro Señor Jesús. Jamais podemos imaginar os seus olhares. Jamás podríamos imaginar sus miradas. Então, o Evangelho de Marcos Entonces el Evangelio de faz Marcos uns registros sobre os olhares do nosso Senhor. hace un registro de las miradas del Señor. Marcos 3:5. Marcos 3:5. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza dos seus corações, disse ao homem: Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, Esse homem tinha uma mão ressequida, ese hombre tenía una mano seca e o Senhor o curou no sábado. y el Señor lo sanó un día sábado. E eles então olharam para o Senhor com aquela indignação. Entonces ellos miraron al Señor con indignación. E o Senhor os olhou-os ao redor, indignado e condoído com a dureza dos seus Y el corações. Señor mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Por um lado, sem dúvida, o Senhor estava indignado com eles. Por un lado, sin duda, el Señor estaba indignado con ellos. Por outro lado, que qualidade tinha o seu olhar. Pero por otro lado, ¿qué calidad tenía su mirada? Quando ele olhou o jovem rico, Cuando él miró al joven rico, ele viu alguém assentado no trono daquele coração. él vio que alguien estaba sentado en el trono de su corazón. E esse se chama Mamon, Y ese se llama Mamón, o dinheiro, el dinero, a avareza. la avaricia. Nosso Senhor viu aquele senhor ali, El Señor vio ese señor allí, mas é registrado que o Senhor o fitou, ou o olhou e o amou. pero está registrado que el Señor lo miró y lo amó. Esse era o olhar do nosso Senhor. Esa era la mirada de nuestro Señor. Ao mesmo tempo que ele viu algo ali tão inadequado, Al mismo tiempo en que él vio algo tan inadecuado allí, o seu olhar foi um olhar de amor. su mirada fue una mirada de amor. Então Marcos faz registros dos olhares do Senhor. Entonces Marcos registra las miradas del Señor. Capítulo 5, verso 32. Capítulo 5, versículo 32.
5:32. 5:32. Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isso. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Aquela mulher que tocou o Senhor La mujer que tocó al no Señor meio daquela multidão. en medio de la multitud. Capítulo 7, verso 34. Capítulo 7, versículo 34. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. E assim seguimos. Capítulo 8, verso 12. Y así continuamos, capítulo 8, versículo 12. Também verso 33 do capítulo 8. También el versículo 33 del capítulo 8. Capítulo 10, versos 14 e 21. Capítulo 10, versículos 14 y 21. E finalmente capítulo 14, Y 33. finalmente capítulo 14, 33. Olhares e sentimentos do nosso Senhor. Miradas y sentimientos de nuestro Señor. Mais um destaque. Algo más que está destacado. Quem está por trás do Evangelho de Marcos Quien está por detrás del Evangelio de Marcos, com quase toda certeza, con casi total certeza, é Simão Pedro. es Simón Pedro. Agora, isso não é uma observação aleatória. Ahora, esta no es una observación al azar. Para que isso seja afirmado, precisamos encontrar evidências. Para que podamos afirmarlo, tenemos que encontrar evidencias. O Evangelho de Marcos é a mente de Pedro na pena de Marcos. El Evangelio de Marcos es la mente de Pedro en la pluma de Marcos. Em primeiro lugar, se você ler Atos 12, En primer lugar, si usted lee Hechos 12, você vai ver que Pedro era ligado à mãe de Marcos. usted va a ver que Pedro estaba relacionado con la madre de Marcos. Quando Herodes perseguiu a igreja e Tiago foi decapitado, Cuando Herodes persiguió a la iglesia y Santiago fue decapitado, Pedro foi preso. Pedro fue preso. Então as prisões foram abertas Entonces la prisión fue abierta e ele, quando sai da prisão, ele vai à casa de Maria, mãe de Marcos, y cuando Pedro sale de la prisión fue a la casa de María, madre de Marcos, onde havia irmãos reunidos. donde algunos hermanos estaban Havia reunidos. uma conexão entre Pedro e Maria, mãe de João Marcos. Había una conexión entre Pedro y María, la madre de Juan Marcos. Pedro menciona a Marcos na sua epístola. Pedro menciona a Marcos en su carta. Então, claramente, há uma conexão entre Pedro e Marcos. Entonces claramente hay una conexión entre Pedro y Marcos. Mas isso ainda seria muito pouco. Pero eso todavía sería muy poco. O que é mais importante nesse evangelho? ¿Qué es lo más importante en este evangelio? Há cenas nesse evangelho Hay escenas en este que evangelio apenas Pedro conhece. que solo Pedro conoce. Ninguém mais poderia ter conhecido. Nadie más podría haberlas conocido. Apenas Simão Pedro. Solamente Simón Pedro. Um exemplo. Por ejemplo, Vamos ao capítulo 14. vamos al capítulo 14. Quando Marcos escreve esse capítulo, Cuando Marcos escribe este capítulo, verso 71, versículo 71, os outros evangelistas registram que Pedro negou o Senhor. los otros evangelistas registran que Pedro negó al Señor. Mas veja que apenas Marcos vai usar uma palavra específica. Pero vea que solo Marcos va a usar una palabra Ela específica. está no verso 71. Está en el versículo 71. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falar. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre de quien habláis. Essa palavra maldizer, como está no espanhol, Esa palabra maldecir, como está en español, no original é a palavra anátema. en el original es la palabra anatema. Isso está apenas no Evangelho de Y Marcos. eso solo está en el Evangelio de Marcos. Porque quem está por trás do Evangelho de Marcos é Pedro, o apóstolo. Porque quien está detrás del Evangelio de Marcos es Pedro el apóstol. E quando Pedro negou o Senhor, não havia nenhum outro apóstolo com ele. Y cuando Pedro negó al Señor, no había ningún otro apóstol con él. Então é Pedro que sabe o que foi que ele disse. Solamente Pedro sabe qué es lo que él dijo. E o que foi que ele disse? ¿Y qué dijo él? Não apenas que ele não conhece esse homem, No solo que yo no conozco a ese hombre, mas que esse homem é anátema. sino que ese hombre es maldito. Pedro disse que esse homem era maldito. Pedro dijo que ese hombre era maldito. Ele amaldiçoou ao Senhor Y Jesus. él maldijo al Señor Jesús. Por isso, quando aquela hora chega, o galo canta a terceira vez, Por eso cuando llegó aquella hora en que cantó el gallo por tercera vez, os evangelistas vão dizer que Pedro se retirou e chorava amargamente. los evangelistas van a decir que Pedro se retiró y lloró amargamente. Porque nosso Senhor havia dito:
Porque nuestro Señor había dicho, tu me negarás 3 vezes. tú me negarás 3 Mas é veces. claro que Pedro não acreditou nisso, Claro que Pedro no creyó en eso, porque ele confiava em si mesmo. porque él confiaba en sí mismo. Ele confiava no amor dele pelo Y Senhor. él confiaba en su amor por el E por Señor. que o Senhor aplastou Pedro assim? ¿Y por qué el Señor aplastó a Pedro de esa Para que a manera? confiança de Pedro mudasse. Para que la confianza de Pedro cambiase. Ele ia aprender a confiar no amor do Senhor por ele, Él iba a aprender a confiar en el amor del Señor por él e não no amor dele pelo y Senhor. no en su amor por el Señor. Então naquela ocasião lá no mar da Galiléia, em João 21, Entonces en esa ocasión allá en el mar de Galilea, Juan 21, o Senhor vai fazer aquelas perguntas para Pedro. el Señor le va a hacer esas preguntas a Pedro. Simão, Pedro, tu me amas? Simón, ¿tú me Por que o amas? Senhor faz essas perguntas? ¿Por qué el Señor le hizo esas Porque preguntas? ele leva a sério o que foi dito a ele. Porque él toma en serio lo que le fue Então dicho. Pedro disse a ele que o amava, Entonces Pedro le dice que lo ama, com amor ágape, que iria até o fim. con un amor ágape que va hasta el fin. Porque Pedro disse, por ti eu darei a minha própria vida. Porque Pedro le dijo, mi vida pondré por ti. Então depois que ele nega o Senhor e anatematiza o Senhor, Y después que él negó al Señor y anatematizó al Señor, o que o Senhor faz com ele? ¿qué hizo el Señor con él? Ele chama o Pedro para aquele interrogatório. Él llamó a Pedro a ese interrogatorio Ele colocou aquele braseiro na praia, y puso aquel brasero en la playa para que a memória de Pedro voltasse ao primeiro braseiro, para que la memoria de Pedro regresara al primer brasero onde ele negou o Senhor donde él negó al Señor e amaldiçoou o Senhor. y maldijo al Señor. E ele pergunta, Pedro, tu me amas? Y le pregunta, Pedro, ¿tú me O amas? que ele está fazendo? ¿Qué está haciendo él? João o descreve assim no Apocalipse. Juan lo describe así en el Apocalipsis. Seus olhos são como chamas de fogo. Sus ojos como llama de fuego. Que figura maravilhosa. Qué figura maravillosa. Nós não tememos esse fogo. Nosotros no tememos ese fuego. Porque se esse fogo, por um lado, traz luz e revela o que está no nosso Porque si coração, ese fuego por un lado trae luz y revela lo que está en nuestro corazón, o fogo também tem calor. el fuego también tiene calor. E o Senhor não estava ali para expor Pedro ao ridículo. Y el Señor no estaba allí con la intención de exponer a Pedro al ridículo. Ele iria restaurar Pedro. Él quería restaurar a Mas por Pedro. onde ele começou? Pero ¿por dónde comenzó? O Senhor começou onde Pedro terminou. El Señor comenzó allí donde Pedro terminó. Onde Pedro terminou? ¿Dónde terminó Pedro? No fundo do poço, En el fondo del pozo, chorando amargamente, llorando porque amargamente, ele negou o seu Senhor. porque él negó a su Señor. Ele ficou completamente sem esperança. Y él quedó sin ninguna esperanza. Ele foi pescar porque ele não tinha outra esperança. Él se fue a pescar porque no tenía otra esperanza. Ele ia voltar a pescar, Él quería volver a pescar, mas o Senhor estava lá. pero el Señor estaba allá Chamou Pedro y lo llamó e lhe perguntou, y le preguntó, tu me amas? ¿tú me amas? Então, queridos irmãos, Entonces, queridos quando hermanos, Marcos registra essa palavra nesse versículo, cuando Marcos registra esta palabra en este versículo, só Pedro sabe o que aconteceu aí. solo Pedro sabía lo que había ocurrido allí. Então Pedro está por trás do Evangelho de Marcos Entonces Pedro está detrás del e Evangelio de passa Marcos essas informações a ele. y le dio estas informaciones. Mas não apenas isso. Pero no solo eso, Nós temos palavras técnicas no Evangelho de Marcos. tenemos algunas palabras técnicas en el Evangelio de Que são Marcos, palavras usadas exclusivamente por pescadores. que son palabras usadas exclusivamente por pescadores. Vamos usar exemplo. Vamos a ver algunos ejemplos. Marcos 4:35. Marcos 4:35. Esse texto é muito interessante. Este texto es muy interesante. 4:35. 4:35. Veja, por favor. Vea, por favor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. E eles, despedindo a multidão, o levaram como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe diziam, Mestre, não te importas que pereçamos? Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Está vendo essa palavra no verso 38, travesseiro? ¿Está viendo esa palabra en el versículo 38? Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. En portugués, la almohada, aquí el cabezal. Essa palavra, na língua original,
Esa palabra en la lengua original não se refere a um travesseiro simplesmente. no se refiere simplemente a una almohada, Se refere a um banco, a um pequeno banco específico que havia nos barcos. se refiere a un pequeño banco muy específico que había en los barcos. Então é uma palavra técnica. Entonces es una palabra técnica. Não se refere a um travesseiro onde repousamos a nossa No cabeça. se refiere a una almohada donde reposamos nuestra cabeza. Se refere a esse lugar específico do barco. Se refiere a ese lugar específico del barco. Então é dito que depois dessa viagem eles aportaram. Y entonces dice que después de esta viaje Eles aportaram, ancoraram. Chegaram ellos no porto. entonces anclaron. E essa também é uma palavra específica. Y esa también es una palabra específica, Uma palavra técnica. una palabra técnica, Somente usada por pescadores. solamente usada por los pescadores. Há relatos no livro de Marcos que também são exclusivos de Marcos. Hay relatos en el Evangelio de Marcos que también son exclusivos de él. E foram experiências vividas por Pedro. Y fueron experiencias vividas por Pedro. Claro que nesse caso havia outros com ele. Claro que en ese caso había otros con él, Mas somente ele poderia dar esses detalhes. pero solamente él podía dar esos detalles, Assim como outros, talvez mais íntimos. así como también otros más Mas íntimos. nós sabemos que não é João quem está por trás desse Pero evangelho. sabemos que no es Juan el que está detrás de este João tem Evangelio. o seu evangelho. Juan tiene su E nem Evangelio, mesmo é Tiago. ni tampoco Santiago. Então, no capítulo 9, verso 14, Entonces en el capítulo 9, versículo 14, até o verso 29, hasta el versículo 29, está o registro da cura desse jovem possesso. está el registro de la cura de este muchacho endemoniado. Quando o Senhor desce do monte Hermon, do monte da transfiguração. Cuando el Señor descendió del monte Hermón, el monte de la transfiguración. Então, a maioria desse texto é registrado apenas por Marcos. Entonces la mayor parte de este texto está registrado solamente por Marcos. Há registro em Mateus e Lucas sobre essa ocasião. Hay un registro en Mateos y Lucas de esta ocasión, Mas a maioria deste relato, assim como ele está aqui, pero la mayor parte de este relato, como está aquí, os detalhes dessa cura do possesso, los detalles de la cura del endemoniado, é apenas de Marcos. están solo en Marcos. Então é dito, por exemplo, no verso 14, Entonces se dice, por ejemplo, en el versículo 14, que havia uma numerosa multidão ali no sopé do monte, que había una gran multitud allí al pie del monte, e os escribas discutiam com eles. y los escribas discutían con ellos. Nenhum dos outros evangelistas registra isso. Ninguno de los otros evangelistas registra esto, Nem Mateus e nem Lucas. ni Mateo ni Lucas. Os escribas discutiam com eles. Los escribas discutían con No ellos. verso 15, Versículo 15. a multidão ao ver Jesus foi tomada de surpresa e correu para ele e o saudava. Y entonces enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Toda essa atitude da multidão nesses detalhes, Toda esta actitud de la multitud en estos detalles só Marcos o registra. solo lo registra Marcos. Surpresa, a multidão corre até ele e o saúda. Asombro, corren hasta él y lo saludan. E assim sucessivamente. Y así sucesivamente. Quando o menino é curado, Cuando el niño es sanado, verso 21, versículo 21, perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. É um detalhe específico, só Marcos Es registra. un detalle específico que solo Marcos No registra. verso 22, Versículo 22, quando é dito: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. cuando se dice, Final do verso. pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. E do verso 23 até o 27, Y desde el versículo 23 hasta el 27, todos esses versículos são exclusivos de Marcos. todos estos versículos son exclusivos de Marcos. Vamos ler apenas a versão em espanhol. Vamos a leer solo la versión en español. 23 a 27. 23 al 27. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Você vê que aqui há uma ênfase mais a mão de Jesus, como falávamos. Usted puede ver que aquí una Uma ênfase mais. Sí, un énfasis, otro énfasis en la mano del Señor Jesús, como ya hablamos. Então todos esses versos de 23 a 27 são exclusivos de Marcos. Entonces todos estos versículos del 23 al 27 son exclusivos de Marcos. É Pedro presenciando essa cena. Es Pedro quien está presenciando esta escena.
Agora, mais importante ainda que isso, Ahora, todavía más importante que esto, e aqui nós vamos concluindo esse Evangelho y de aquí Marcos. vamos a concluir en este Evangelio de Vamos para o Marcos. capítulo 14, Vamos al capítulo 14, versos 32 a 37. versículos 32 al 37. Nós vamos citar dois relatos, e esse é um deles. Vamos a citar dos relatos, y este es uno de ellos. Vamos chamar de relatos dolorosamente pessoais. Vamos a llamarlos relatos dolorosamente personales. Pedro registra algo que ocorreu com ele. Pedro registra algo que ocurrió con él. Um deles, na verdade, nós já citamos. Uno de ellos ya lo citamos. Então, para ganhar tempo, não vamos ler todo o relato. Entonces, para ganar tiempo no vamos a leer todo el relato. É esse dos versos 66 a 72 do capítulo 14. Es el de los versículos 66 al 72 del capítulo 14. Quando Pedro nega a Jesus. Cuando Pedro niega al Señor. Então já dissemos que a palavra anátema é exclusiva aqui. Entonces ya dijimos que la palabra anatema es exclusiva aquí. Então esse é um dos relatos dolorosamente pessoais. Este es uno de los relatos dolorosamente personales. Mas há um outro relato para Pedro muito doloroso. Pero hay otro relato que es particularmente doloroso para Pedro E só Marcos registra. y que solo Marcos registra. Porque, como já falamos, é Pedro que está por trás do Evangelho de Marcos. Porque como ya dijimos, es Pedro quien está detrás del Evangelio de Marcos. Marcos 14, 32. Marcos 14, 32. O Senhor está no Getsemane. El Señor está en Getsemaní Ele convida os três para estarem com ele. y Él convida a sus tres discípulos para estar con Él. Pedro, Tiago e João. Pedro, Jacobo y Juan. E é dito no verso 33 Y se dice en el versículo 33 que o nosso Senhor começa a sentir-se tomado de pavor e de angústia. que nuestro Señor comenzó a sentirse tomado de pavor y angustia. Então, no verso 36, Y en el versículo 36, ele orava assim: Él oraba así: Pai, tudo te é possível, se possível for, se possível for, passa de mim esse cálice. Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Contudo, não seja o que eu quero, e sim como tu queres. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Agora, olhe com atenção o verso 37. Ahora vea con atención el versículo 37. Veja quem diz isso. Vea quién dijo esto. Marcos está registrando algo aqui Marcos está registrando algo que aquí Pedro conhece muito bem. que Pedro conoce muy bien. Então, o registro está assim: Y entonces el registro dice así: voltando, achou-os dormindo Vino luego y los halló durmiendo. e disse a Pedro. Y dijo a Pedro. Essa é uma recordação dolorosa de Pedro. Este es un recuerdo doloroso de Pedro. Porque os três não puderam permanecer em vigília com o Senhor. Porque ninguno de los tres pudo permanecer despierto en vigilia con el Señor. Eles dormiram. Y ellos se durmieron. Então, em uma das situações em que o Senhor foi orar, Y entonces, en una de las ocasiones en que el Señor fue a orar, ele orou 3 vezes ali no Getsemane, Él oró 3 veces ahí en Getsemaní, a mesma oração quanto ao cálice. la misma oración respecto a la copa. E quando nosso Senhor voltou, ele encontrou os três dormindo. Y cuando el Señor volvió, los encontró a los tres durmiendo. Mas ele disse uma palavra para Pedro. Pero Él le dijo una palabra a Pedro. Então ele disse a Pedro: Y le dijo a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora comigo? Simón, duermes, no has podido velar una hora. Você vê um registro doloroso? Usted ve que es un registro doloroso. Pedro sabia o quão angustiado estava o coração do Senhor. Pedro sabía cuán angustiado estaba el corazón del Señor. O nosso Senhor naquele jardim suou gotas como de sangue. En aquel jardín nuestro Señor sudó gotas como de sangre. E Pedro estava dormindo com os outros dois. Y Pedro estaba durmiendo con los otros dos. Então ele registra que o Senhor disse uma palavra a ele. Entonces, aquí Marcos registra que el Señor le dijo una palabra Dolorosamente pessoal. dolorosamente personal. Em outras palavras, En otras o palabras, que o Senhor está dizendo? ¿qué está diciendo el Señor? Eu não tenho companheiro. Yo no tengo compañeros. Ninguém pode me acompanhar nessa hora. Nadie puede acompañarme en esta hora. Ele pisaria aquele lagar sozinho. Él pisaría ese lagar solo. Mas, amados irmãos, Más amados hermanos, mais uma vez, como dissemos há pouco, una vez más, como ya dijimos hace poco, é impossível para nós interpretarmos os olhares e as palavras do nosso es Senhor. imposible que nosotros podamos interpretar las miradas y las palabras de nuestro Señor. Com que olhar o Senhor disse essas palavras a Pedro? ¿Con qué mirada el Señor le dijo estas palabras a Pedro? Parecem palavras de condenação, Parecen palabras de condenación, mas não cremos que isso foi assim. pero no creemos que fue así.
O Senhor está expondo a fraqueza de El Pedro. Señor está exponiendo la debilidad de Pedro. Mais uma vez, para que Pedro não confiasse em si mesmo. Una vez más, para que Pedro no confiara en sí mismo. Eles não conseguiriam ter aquela vigília com o Senhor. Ellos no consiguieron tener una vigilia con el Señor. Eles iriam dormir. Y se fueron a dormir. Os três dormiram. Los tres se durmieron. Mas o Senhor falou com Pedro. Pero el Señor habló con O que Pedro. o Senhor está buscando? ¿Qué está buscando el De Señor? alguma maneira, expor a fraqueza de Pedro. De alguna manera exponer la debilidad de Pedro. Por que ele quer expor a fraqueza de Pedro? ¿Por qué quiere exponer la debilidad de Pedro? Porque Pedro é tão forte, Porque Pedro es tan ele é fuerte tão autoconfiante. y tiene tanta autoconfianza. Ele diz que vai com o Senhor até a morte. Él dice que va a ir con el Señor hasta la muerte. Então, como o Senhor pode lidar com Pedro? Entonces, ¿cómo puede el Señor tratar con Pedro? Sabe o que o salmista diz no Salmo 43? ¿Sabe lo que dice el salmista en el Salmo 43? Envia a tua luz. Envía tu luz. Envia a tua luz Envía tu luz e a tua y verdade tu verdad para que me guiem para que me guíen e me levem ao teu santo monte y me lleven a tu santo e monte aos teus y tabernáculos. a tus Como nós tabernáculos. podemos ter essa íntima comunhão ¿Cómo com podemos Deus? tener esa íntima comunión con Nos Dios? seus tabernáculos. En sus O que nós tabernáculos. precisamos? ¿Qué Para necesitamos? viver em comunhão com Deus. Para vivir en comunión con Habitar Dios. nele e ele em nós. Habitar en Él y Él en O que nosotros. nós precisamos? ¿Qué necesitamos? Nossa fraqueza tem que ser exposta. Nuestra debilidad tiene que ser expuesta. Envia a tua luz e a tua verdade. Envía tu luz y tu verdad. E o Senhor está fazendo isso com Pedro. Y el Señor está haciendo esto con Pedro. Ele disse essas palavras tão únicas. Y le dice estas palabras tan únicas. Simão, Simón, tu dormes. duermes. Simão, o Senhor sabia que Simão estava dormindo. El Señor sabía que Simón estaba durmiendo. Então por que ele fala assim? Entonces, ¿por qué habla así? Simão, tu dormes. Simón, tú duermes. Nem uma hora pudeste vigiar comigo. No has podido velar una hora. Então aquele que confia tanto em si mesmo Entonces, aquel que confía tanto en sí mismo está sendo exposto por aquele que é luz e verdade. está siendo expuesto por aquel que es luz y verdad. Mas lembre-se, é como um fogo. Pero recuerde, es como un fuego. O fogo não tem apenas luz, El fuego no solo tiene luz, mas também calor. sino también calor. Pedro perderia o Senhor, Pedro perdería al Señor, mas o Senhor não perderia a pero Pedro. el Señor no perdería a Pedro. O Senhor o buscaria. El Señor lo buscaría. Lá naquele dia da ressurreição. Allá, en aquel día de la resurrección, Ele faria uma visita pessoal a Pedro. Él haría una visita personal a Pedro. Outro dia nós vamos ver isso. Otro día vamos a ver eso. E também faria uma outra visita para restaurar Pedro ministerialmente. Y también haría otra visita para restaurar a Pedro O ministerialmente. Senhor já ressuscitou El Señor ya resucitó e já apareceu a Simão Pedro. y ya apareció a Simón É Pedro. uma visita pessoal. Es una visita Não tem personal. nada registrado sobre essa No visita. hay nada registrado sobre esa Apenas é visita. dito que ela aconteceu. Solo se nos dice que ella ocurrió. O Senhor apareceu a Pedro. El Señor apareció a Pedro. Depois há uma outra vez, Y después otra vez más, quando ele estava lá no mar pescando. cuando él estaba en el mar pescando. Uma é uma restauração pessoal Una es una restauración personal e a outra é uma restauração vocacional y la otra es una restauración vocacional ou uma restauração o una ministerial. restauración O ministerial. Senhor não perderia Pedro, El Señor no perdería a Pedro, mas Pedro perdeu o Senhor, pero Pedro perdió al Señor porque ele amaldiçoou o Senhor, porque él maldijo al ele Señor, negou o Senhor. negó al Señor. Mas irmãos, quão maravilhoso é o amor do Senhor. Pero hermanos, cuán maravilloso es el amor del Señor. Apesar das nossas falhas, A pesar de nuestras Ele fallas, sempre nos busca, Él siempre nos busca. Ele sempre vem até nós. Él siempre viene a nosotros. O amor dele é inviolável El amor suyo es e inviolable o nosso amor é violável. y nuestro amor es violable. Quão importante aprender essa lição. Cuán importante es aprender esta Então aqui lección. está no Evangelho de Marcos, Entonces aquí está el Evangelio de Marcos Pedro contando a sua história. y en él Pedro contando su historia. E é uma história de amor. Es una historia de amor. O Senhor que o ama, Es el Señor que o lo ama. Senhor que o busca, Es el Señor que lo busca apesar das suas fraquezas. a pesar de su fraqueza. Então esse é o Evangelho de Marcos. Entonces este es el Evangelio de Marcos. Nós vamos terminar em mais 5 minutos. Vamos a terminar en 5 minutos más. Nós vamos apenas citar, na leitura desse Evangelho, Vamos a solamente citar en la lectura de este Evangelio 6 marcas do servo, 6 marcas del siervo para você fazer a sua meditação, o seu estudo. para que usted haga su meditación y su estudio. Primeira marca, Primera marca, caráter. carácter. O caráter do servo é adequado ao serviço. El carácter del siervo es adecuado al servicio. Ah, irmãos e irmãs, isso é tão importante. Hermanos y hermanas, esto es tan importante. Jovens irmãos, Jóvenes hermanos, isso é tão es importante. tan importante. Se havemos de servir ao Senhor de uma maneira adequada, Si hemos de servir al Señor de una manera o adecuada, nosso caráter tem que ser adequado.
Nuestro carácter tiene que ser adecuado. Porque o caráter do serviço sempre será uma consequência do caráter do servo. Porque el carácter del servicio será siempre una consecuencia del carácter del siervo. Se o servo não tem um caráter adequado, Se o seu serviço não será Si adequado. el siervo no tiene un carácter adecuado, su servicio no será adecuado. Por isso o Espírito Santo trabalha tão insistentemente em nossas vidas. Por eso el Espíritu Santo trabaja de manera tan insistente en nuestras vidas. Há lixo em nosso coração. Hay basura en nuestro Há corazón. máculas em nós. Hay manchas en nosotros. Há imperfeições em nós. Hay imperfecciones en Há nosotros. pontos sérios de fraqueza em Hay nós. puntos serios de debilidad en E o nosotros. que o Senhor vai fazer com esses servos e ¿Y servas? qué va a hacer el Señor con esos siervos y Vai siervas? desprezar a todos eles? ¿Los va a despreciar a todos? Ele nos chamou com um amor de aliança. Él los llamó con un amor de pacto. Mas isso não basta. Pero eso no es É suficiente. por causa desse amor de Es aliança por causa de ese amor de pacto que ele vai trabalhar o nosso caráter. que Él va a trabajar en nuestro carácter. Para que então o que fizermos em nome dele, Para que entonces lo que hagamos en nombre o suyo, serviço a ele, el servicio a Él, seja compatível com o caráter do céu. sea compatible con el carácter del Isso é cielo. verdadeiro em todas as esferas dos nossos Y eso es relacionamentos. verdadero en todas las esferas de nuestra O relación. caráter de um pai El carácter de un padre, determina o caráter de sua família. el carácter determina el carácter de su familia. O caráter dos presbíteros El carácter de los ancianos determina o caráter de uma assembleia. determina el carácter de una O iglesia. caráter de um obreiro El carácter de un obrero determina o caráter da sua obra. determina el carácter de su obra. Então a primeira nota maravilhosa nesse evangelho Entonces la primera nota maravillosa en este é que evangelio a obra do Senhor, descrita nesse evangelho de ação, es que la obra del Señor que se describe en este evangelio de acción ela é tão linda es tan preciosa porque Ele é precioso. porque Él es precioso. O caráter da obra é igual ao caráter do obreiro. El carácter de la obra es igual al carácter del obrero. Segundo, Prontidão. prontitud. Nós já destacamos isso através da palavra imediatamente. Ya destacamos eso en la palabra inmediatamente. Nosso Senhor sempre estava pronto. Nuestro Señor siempre estaba listo. Deixe-me citar algo aqui que alguns irmãos ouviram certa vez do irmão Stephen Cohn. Déjeme citar aquí algo que quizás algunos de ustedes oyeron del hermano Stephen Cohn. Alguns outros irmãos ouviram. Otros Stephen hermanos escucharon Cierta de vez- Stephen Cohn. Cohn. Certa vez perguntaram a ele se ele estava pronto para ministrar a palavra em uma ocasião específica onde não seria ele que iria ministrar. En cierta oportunidad le preguntaron si él estaba preparado para ministrar la palabra en una situación donde él no era quien iba a ministrar. Então ele foi como que tomado de surpresa Entonces es como si fue tomado por sorpresa para que ministrasse a palavra naquela reunião. para que ministrara la palabra en esa reunión. Então perguntaram para ele: você está pronto? Entonces le preguntaron, ¿tú estás listo? Sabe ¿Preparado? o que ele respondeu? ¿Sabe lo que él respondió? Sempre preparado Siempre preparado e nunca preparado. y nunca preparado. O que será que ele quis dizer com ¿Qué isso? quiero decir con eso? É muito típico de nosso irmão Stephen Cohn. Es muy típico de nuestro hermano Ele Stephen gosta Cohn. de falar dessa maneira ambígua, A él le gusta hablar de esa manera ambigua para nos estimular a pensar. para estimularnos a pensar. O que é sempre preparado ¿Qué es siempre preparado e nunca preparado? y nunca O preparado? que ele quer dizer com ¿Qué isso? quiso decir con eso? Sempre preparado, Siempre preparado. porque tem que haver um depósito do Senhor nos nossos corações. Porque tiene que haber un depósito del Señor en nuestros Do corazones. contrário, o que é que o Espírito Santo vai usar? De lo contrario, ¿qué va a usar el Espíritu Santo? Uma vez um jovem ministro subiu para pregar em um púlpito. Una vez un ministro joven subió a predicar en un Ele púlpito disse assim, y él dijo así, pretensamente, como alguém que era inspirado para falar pelo Senhor. pretenciosamente como alguien inspirado para hablar por el Señor. Então ele disse assim: Entonces él dijo así, quando eu subo nesse púlpito, eu nunca sei o que eu vou falar. cuando yo subo a este púlpito nunca sé lo que voy a hablar. Então alguém que estava ouvindo disse assim: é verdade. Entonces alguien que estaba oyendo dijo así, es verdad. Por isso, quando você desce daí, ninguém sabe o que você quis Y dizer. por eso cuando usted baja de ahí nadie sabe lo que usted quiso decir. Porque tem que haver um depósito em nossos Porque corações. tiene que haber un depósito en nuestros corazones. Se nós nunca sabemos o que vamos falar, Si no, nunca sabremos lo que vamos a hablar. ninguém vai entender o que nós temos a dizer. Y nadie va a entender lo que tenemos que decir. Então, sempre preparado. Entonces, siempre preparados. Por outro lado, Por otro lado, nunca preparado. nunca preparados. E o que ele quis dizer com essa ¿Qué frase? quiso decir con esa frase? Pense sobre ela. Piensa en ella. Vou adiantar um pouco o seu pensamento. Voy a adelantar un poco su pensamiento. Não basta o depósito em nós. No es suficiente el depósito en nosotros. Se o Espírito Santo Si el Espíritu Santo não vivificar o depósito, no vivifica el depósito, é apenas letra morta. es solo letra muerta.
Então sempre preparado Entonces, siempre preparado e nunca preparado. y nunca preparado. Sempre dependentes do Senhor. Siempre dependientes del Señor. Então, prontidão era uma característica do nosso Senhor. Entonces, prontitud es una característica del Señor. Terceira, compaixão. Tercera, compasión. Por todo esse evangelho, a compaixão do Senhor é manifesta. Por todo este evangelio se manifiesta la compasión del Señor. Vou citar 3 textos para você anotar. Voy a citar 3 textos para que usted los Capítulo anote. 5, verso 19. Capítulo 5, versículo 19. Capítulo 6, verso 34. Capítulo 6, versículo 34. E capítulo 8, verso 2. Y capítulo 8, versículo 2. Você inclusive vai encontrar esse termo compaixão mencionado aí. Entonces usted inclusive va a encontrar este término compasión mencionado ahí. Quarta característica, Cuarta característica, ocupação com os outros. ocupación con los otros. Irmãos, o pecado nos tornou tão auto-absorvidos Hermanos, el pecado nos volvió tan autoabsorbidos, centrados e concentrados em nós mesmos, centrados y concentrados en nosotros mismos, que nós não somos capazes de nos dar a outros, que no somos capaces de darnos a otros, de servir a outros. servir a otros. Mas quem era o nosso Senhor Jesus? Pero ¿quién era nuestro Señor Jesús? Constantemente ocupado com outros. Estaba constantemente ocupado de otros. Mas olha aqui o equilíbrio fino. Ahora vea qué equilibrio fino, Sempre ocupado com seu Pai. siempre ocupado en su Padre. Diante de mim eu sempre via o Senhor. Veía al Señor siempre delante de él. Ele estava sempre ocupado com o seu Él siempre Pai. estaba ocupado en su Padre E ele sempre estava ocupado com os outros. y siempre estaba ocupado de los otros. Isso não fazia uma dicotomia na vida do Y Senhor. eso no era una dicotomía en su vida. E quantas vezes faz na nossa. ¿Y cuántas veces sí es en nosotros? Quando estamos ocupados com outros e com atividades, nós perdemos de vista o nosso Pai. Cuando estamos ocupados en otros y en actividades, perdemos de vista a nuestro Padre. Isso nunca aconteceu com o nosso Pero Senhor. eso nunca ocurrió con nuestro Señor. Quando sua mãe chegou a ele e disse, acabou o vinho, eles não têm mais vinho. Cuando su madre vino a él y le dijo, se acabó el vino, no tienes más vino. O que ele disse à sua mãe? ¿Qué le dijo a su madre? Que tenho eu contigo. ¿Qué tengo yo contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aún no ha llegado mi hora. Porque ele estava ocupado com seu pai. Porque él estaba ocupado con su Então padre. ele pôde atender a boda de casamento. Y entonces pudo atender ese matrimonio. Então essa é uma quarta marca do nosso Senhor. Entonces es una cuarta marca de nuestro Señor. Quinto, Quinto, humildade e mansidão. humildad y mansedumbre. Nosso Senhor nunca se ofendia. Nuestro Señor nunca se ofendía. Que marca é essa do caráter do Senhor? ¿Qué marca es esa del carácter del Que Señor? importância, amados irmãos. ¿Qué importancia, amados? Às vezes nós nos ofendemos com um simples olhar dos outros. A veces nos ofendemos con una simple mirada de otros. Um olhar nos ofende. Una mirada nos ofende. Uma palavra nos ofende. Una palabra nos ofende. Uma falta de palavra muitas vezes nos Y ofende. una falta de palabra muchas veces nos ofende. Por que não falou comigo? ¿Por qué no habló conmigo? Ou por que falou assim ¿O comigo? por qué habló así conmigo? Há uma árvorezinha que no Brasil chamamos de dormideira. Hay un arbolito que en Brasil llamamos dormideira. Ela tem uma flor tão delicada. Tiene una flor tan delicada. Quando você toca naquela flor, ela se fecha. Cuando usted toca esa flor, ella se cierra. Esses somos nós por natureza. Eso somos nosotros por Nós naturaleza. somos como essas florzinhas. Somos como esas florcitas. Quando alguma coisa toca em nós, Cuando algo nos toca, nós nos fechamos imediatamente. nos cerramos inmediatamente. Esse não era o nosso Senhor. Ese no era nuestro Señor. Nosso Senhor foi esbofeteado. Nuestro Señor fue abofeteado. Nosso Senhor foi cuspido. Nuestro Señor fue Nosso Senhor escupido. foi açoitado. Nuestro Señor fue azotado. Foi injuriado. Fue injuriado. Insultado. Insultado. Sua honra foi ofendida. Su honra fue ofendida. Mas ele nunca se fechou para os pecadores. Pero nunca se cerró a los pecadores. Tendo amado os seus que estavam no mundo, Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, ele os amou até o fim. los amó hasta el fin. Essa é uma das suas características maravilhosas. Esa es una de sus características maravillosas. Sempre ocupado com os outros Siempre ocupado por los otros. e cheio de humildade e Y mansidão. lleno de humildad y mansedumbre. Nunca se ofendia. Nunca se ofendía. Em último lugar, Y en último lugar, uma absoluta dependência de Deus. una absoluta dependencia de Dios. Que marca maravilhosa do seu caráter. Qué marca maravillosa de su carácter. Esse é o servo do Senhor. Ese es el siervo del Señor. Dependência. Dependencia. Deus não nos chamou para fazer nada, em primeiro lugar. Dios no nos llamó, en primer lugar, a hacer nada. Nos chamou para estar aos seus pés. Nos llamó a estar a sus pies. Essa era a posição de Maria de Betânia. Esa era la posición de María de Betania. Essa é a prioridade. Esa es la prioridad. Estar
aos seus pés. estar a sus pies. E essa era a característica do nosso Senhor Y Jesus. esa era la característica de nuestro Señor Jesús. Absoluta dependência. Dependencia absoluta. O seu amigo morreu. Su amigo murió. Lázaro, a quem ele amava. Lázaro, a quien él amaba. Você faria isso que o Senhor fez? ¿Usted haría esto que el Señor Se hizo? o seu amigo que você ama morrer, o que você fará? Si su amigo que usted ama muere, ¿qué hace usted? Você vai correr imediatamente à sua casa. Usted va a correr inmediatamente hacia su casa. Jesus esperou 3 dias Jesús esperó 3 días para que o defunto fosse sepultado para que el difunto fuera sepultado e a pedra fosse colocada sobre o túmulo. y se pusiera la piedra sobre la tumba. E Marta o repreendeu. Y Marta lo Se reprendió. você estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Por que o Senhor agiu assim? ¿Por qué el Señor actuó así? Ele amava Lázaro, Él amaba a Lázaro, amava Maria, amaba Maria, amava Marta. amaba Marta. Por que ele não foi ter com eles mais ¿Por qué rapidamente? no fue antes a ellos más rápidamente? Porque ele tinha uma absoluta dependência do seu pai. Porque él tenía una dependencia absoluta de su padre. Seu pai disse, não vá hoje. Su padre le dijo, oh, no vas hoy. Seu pai disse, não vá amanhã. O el padre dice, no vas E mañana. seu pai disse, não vá depois de amanhã. O si el padre dice, no vayas después de E mañana. quando amanheceu o 4º dia, Y cuando llegó el 4º día, então seu pai disse, vá até Lázaro. entonces su padre le dijo, ve allá. E lá foi o nosso Y Senhor. allá fue el E Señor. o que ele fez lá? ¿Y qué hizo allá? Ele ressuscitou a Lázaro. Él resucitó a Lázaro. Que cena maravilhosa. Qué escena maravillosa. Porque ele tinha uma absoluta dependência do seu pai. Porque él tenía una dependencia absoluta de su, Não é de o su que as padre. pessoas queriam que ele fizesse. No es lo que las personas querían que él Não é hiciera. falar o que as pessoas queriam ouvir. No era hablar lo que las personas querían oír. Não é servir ao tempo dos outros. No era servir al tiempo de los otros. Era servir no tempo do seu pai. Era servir según el tiempo de su padre. Então temos aquela linda cena da ressurreição de Lázaro. Entonces tenemos la hermosa escena de la resurrección de Lázaro. Aliás, o Senhor ali foi muito cuidadoso. Además, el Señor ahí fue muy cuidadoso. Quando ele se põe na porta do túmulo, ele diz, Lázaro, sai para fora. Cuando él se paró a la puerta de la tumba, él dijo, Lázaro, sal fuera. Sabe por que ele falou isso? ¿Sabe por qué él dijo eso? Porque no capítulo 5 de João está escrito assim, Porque en el capítulo 5 de Juan está escrito así. chegará o dia Llegará la hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho do en Homem. que los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. E aqueles que a ouvirem viverão. Y los que la oyeren vivirán. Esse é o dia da ressurreição. Ese es el día de la resurrección. Então, se nosso Senhor chegasse naquele túmulo, Entonces, si nuestro Señor llegara a aquella tumba, aquela região, aquella región, e dissesse, sai para fora, y él dijera, sal fuera, todos os mortos iriam ressuscitar. todos los muertos resucitarían. Mas ainda não era a hora deles, Pero no era todavía la hora de ellos, apenas de Lázaro. solo de Lázaro. Então o Senhor disse, Lázaro, sai para fora. Entonces él dijo, Lázaro, sal fuera. E só o Lázaro saiu do sua tumba. Y solo Lázaro salió de su tumba. Absoluta dependência do seu pai. Absoluta dependencia de su padre. Graças ao Senhor por esse servo fiel. Gracias al Señor por ese siervo fiel. Ele sempre será o servo do servo. Él siempre será el siervo. Ele de los continua nos servindo hoje. siervos. Y Él continúa hoy sirviéndonos. Quando nós nos reunimos para partir o pão, Cuando nos reunimos para partir el pan, nós deveríamos ter uma primeira oração. deberíamos tener una oración primera, No início dessa reunião. al comienzo de esa reunión. E qual seria essa oração? ¿Y cuál sería esa oración? Ó servo do servo, Oh siervo de siervos, toma a tua toalha, toma tu toalla a bacia, y tu palangana a água y el agua e lava os nossos pés, y lava nuestros pies, para que possamos reunir em teu nome para que podamos reunirnos en tu nombre e comer essa ceia contigo. y comer esta cena contigo. Ele é o servo do servo, Él es el siervo de siervos, sempre com sua toalha e sua bacia, siempre con su toalla y su e vasija, su pronto palangana. para lavar os nossos pés. Y listo, preparado para lavar Ele nuestros continua pies. fazendo isso hoje. Él continúa haciendo eso Ele hoy fará isso por toda a eternidade, y Él hará eso mismo por toda la sempre eternidad, nos servindo, siempre sirviendo, porque Ele nos ama. porque Él nos ama. Ele veio para servir e dar a sua vida. Él vino para servir y dar su vida. Graças a Deus pelo Evangelho de Marcos. Gracias a Dios por el Evangelio de Marcos. Vamos concluir então aqui. Vamos a concluir Voltamos aquí à tarde. entonces y Vamos a volvemos a orar. la tarde. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este precioso momento a los pies de tu Hijo escuchando tu palabra. Gracias porque el Espíritu Santo está trayendo estas palabras al corazón y las está guardando en él. Gracias por oír del siervo de siervos, aquel que vino para servir y dar su vida al rescate por muchos. Gracias porque podemos contemplarlo en el Evangelio, podemos mirar su gloria, podemos contemplar cuán dispuesto estuvo Él a servirnos y continúa aún hoy sirviéndonos, y así será por toda la eternidad. Permítenos a nosotros también ser verdaderamente siervos
en el amor y en el servicio de tu siervo maravilloso. Amén. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén.